Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos, o Evangelho dos Milagres. Eu gostaria nesse momento ler o texto das Escrituras para a nossa meditação, nossa segunda temporada sobre o Evangelho de Marcos, né? Que Deus possa estar abençoando você, que Deus possa estar manifestando a sua graça na sua vida. Então, o texto de hoje que nós vamos estar meditando se encontra em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Eu vou ler esse texto, é a cura do endemoniado Geraseno, palavra de Deus. Essa narrativa se encontra também em Mateus e Lucas. Estaremos meditando em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Diz-nos a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião, e é o meu nome, porque somos muito." Pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viu o endemoniado, com o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a bendita leitura da palavra de Deus aos nossos corações neste momento. Eu quero trazer um tema para essa nossa reflexão. Esse texto é a maior passagem de possessão que Jesus Cristo liberta. Temos outros momentos que Jesus expulsou vários demônios, né? Mas essa é uma passagem mais marcante, onde mostra uma narrativa tão forte de um homem possesso de uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios, e aquela vida foi transformada pelo poder de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você: quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Duas perguntas se tornam imperativas nessa nossa reflexão. Quanto vale uma vida para Jesus? É a primeira pergunta. E quanto vale uma vida para o inimigo das nossas almas, Satanás? Então, é a segunda pergunta. Consideremos essas duas perguntas na nossa narrativa. Nós vamos ver o que vale uma vida para o inimigo das nossas almas, o que ele faz com as pessoas, com as criaturas a qual Deus fez,
E o que o inimigo das nossas almas tenta fazer com as pessoas, ele tenta destruir. Mas, em primeiro lugar, quanto vale uma vida para Jesus? Jesus fez um alto investimento na vida desse homem gadareno. Ele enfrentou a fúria do mar e depois a fúria desse homem possesso. E é interessante que o escritor desse evangelho, Marcos, vai de um mar agitado, na narrativa, no contexto desse evangelho, para um homem agitado. Humanamente falando, ambos eram indomáveis, mas Jesus os subjugou. Jesus acalmou aquela tempestade. Jesus libertou aquele homem daquela possessão. Então, era noite, é interessante, era noite, depois de uma assombrosa tempestade. Jesus chega a um lugar deserto, íngreme, cheios de caverna. Naquele dia, foi um dia muito agitado, ele começou pregando o reino de Deus, como nós vimos no capítulo 4, né? Toda a narrativa do capítulo 4, onde Marcos registra parábolas falando sobre o reino de Deus. E à noite, Jesus, à tardinha, Jesus vai com seus discípulos, né? Entra no barco para outra margem, né? Para a terra dos Gerasenos, e tem aquela tempestade. E Jesus chega de noite naquela região. Jesus chega a um lugar deserto, íngreme e cheio de cavernas. E é interessante que os comentaristas fazem uma geografia do local, dizendo que quando Jesus desembarca com seus discípulos, né, ele desembarca num cemitério, literalmente num cemitério, onde havia corpos expostos, os comentaristas chegam a dizer isso, alguns deles já em decomposição. O lugar em si já colocava medo nos mais corajosos. Então, desse lugar sombrio, desse lugar onde só tem morte, né? Desse lugar sombrio sai um homem louco, sai um homem desvairado, possesso, sai um homem nu, ferindo-se com pedras, um espectro de homem, um aborto vivo, uma escória da sociedade. Sai esse homem possesso, tendo uma legião. Todos já haviam desistido dele. Todos os familiares, aquela sociedade tentando prendê-lo, mas não conseguia prendê-lo. Ele subjugava as cadeias, ele despedaçava as correntes, as prisões. Então, todos já haviam desistido dele, menos Jesus. Esse foi o propósito de Cristo, passar para outra margem, para outro lado, na região de Gadara, para ter um encontro com aquele homem, para que aquela vida pudesse ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. Então, aquela viagem foi proposital. Jesus vai a uma terra gentílica, depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar um homem possesso. Desembarca com seus discípulos numa terra onde havia corpos de mortos, cemitério, pessoas ali sem vida. Então, vemos esse contexto. Então, vemos, meus queridos, em segundo lugar, quanto vale uma vida agora para Satanás, né? Jesus, ele não mediu os esforços para estar ali, para salvar aquela vida, mas para o inimigo das nossas almas, quanto vale uma vida para Satanás? Interessante dizer que Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. Ele perdeu família, perdeu sua liberdade, ele perdeu sua saúde física, ele perdeu sua saúde mental, ele perdeu sua dignidade, ele não tinha paz, ele perdeu a decência. Então havia dentro dele uma legião de demônios, como diz o versículo 9 de capítulo 5. Havia uma legião de demônios. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos, de acordo com o Novo Testamento, nesse contexto antigo. Então, uma legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Nada infundia tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, era um exército
cruel, era um exército que destruía onde passava. Então, a legião romana era composta de infantaria, era composta de cavalaria. Então, numa legião havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espadas. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição e morte. Uma legião romana era irresistível. Aonde ela chegava, as cidades eram assaltadas, as cidades eram dominadas e os seus habitantes arrastados como escravos. Então, uma legião era a mais poderosa máquina de guerra conhecida nos tempos antigos. Então, meus queridos, e é interessante que o Wesley, ele comentando essa passagem, ele diz que nós não podemos ver nesse texto, três forças: Satanás, a sociedade e Jesus. Então, o que Satanás faz pelas pessoas? O que Satanás ele faz pelas pessoas? Então, na verdade, Satanás não faz nada pelas pessoas, mas contra elas. E o texto vai apresentar esse quadro tão deprimente, esse quadro tão triste de ver uma pessoa totalmente dominada, possuída de maneira total, sem ter um momento de descanso na sua mente. O inimigo das nossas almas, ele faz isso. Então, em primeiro lugar, ele domina as pessoas através da possessão. Então, o gadareno estava possuído por espíritos imundos. Havia uma legião de demônios dentro dele. Muitos demônios, 6.000 demônios. A possessão demoníaca não é um mito, mas uma triste realidade. E esse texto nos diz o que aconteceu. Então, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna, é o que diz o versículo 2 e o versículo 9. Diz no texto das Escrituras o seguinte: ao desembarcar logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E o versículo 9 diz: então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é meu nome, porque somos muitos. Então, meus queridos, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna, muitos demônios. Então, esse homem não estava no controle de si mesmo, de acordo com a narrativa de Marcos. Suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Então, uma pessoa possessa manifesta também uma força sobrenatural. Diz o versículo 3 desse texto: esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Então veja, uma pessoa possessa, ela tem uma força descomunal, sobre-humana. Então é uma força sobre-humana, as pessoas não podiam detê-lo, nem as cadeias subjugá-lo. A força destruidora que despedaçava as correntes não procedia dele, mas dos espíritos malignos que nele moravam. Então era uma pessoa que tinha uma força sobre-humana, porque estava possesso, literalmente possesso, vivendo literalmente possuído todos os momentos da sua existência naquele encontro com Jesus Cristo. Então uma pessoa possessa tem frequentes acessos de fúria, tem frequentes acessos de raiva. O evangelista Mateus, narrando esse episódio, diz que os demoniados estavam a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. As pessoas tinham medo de passar por aquele caminho, porque ali se encontraria com esse demoniado, com esse homem possesso. Então, uma pessoa possessa perde o amor próprio. Ele não tem amor por nada, ele é furioso, ele não tem um amor próprio. Uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural de Cristo. Todos os demônios conhecem a Cristo. O versículo 6 e 7 nos fala esse assunto, quando ele diz assim: quanto ao de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Por Deus peço que não me atormentes. Então, eles conhecem Jesus, eles sabem quem é Jesus. Por isso que ele teve esse diálogo com Jesus, se prostrou, correu. Logo que Jesus desembarcou em Gadara, esse homem possesso correu cheio de medo e prostrou seus pés para adorá-lo. Ele sabia quem era Jesus, sabia que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, meus amados, ele tinha uma experiência de conhecer quem é Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, a fé dos demônios é muito maior do que muitas vezes o entendimento, não fé, mas o entendimento que os demônios têm de Cristo. Eles sabem do poder de Cristo, eles sabem que Cristo é o Filho de Deus, que é o Filho do Deus Altíssimo. Ele tem um conhecimento muitas vezes maior do que o nosso próprio conhecimento. E eles experimentaram a autoridade de Cristo no tempo que ele estava pregando e expulsando os demônios, mas a maior manifestação da autoridade de Cristo que eles experimentaram foi na cruz. Quando ele morreu na cruz. Então, ele consumou todos os nossos pecados. Então, ele expôs em desprezo a toda a lascividade do demônio. E Jesus veio para destruir as obras do Satanás. E Jesus fez isso para a glória do Senhor. Em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza, diz o versículo 2 a 3. E nós vemos que tudo isso, o inimigo das nossas almas, ele faz. Em terceiro lugar, ele torna as pessoas violentas. Tudo isso é o que faz Satanás para destruir uma pessoa. Em quarto lugar, o diabo atormenta as pessoas. O gadareno estava perturbado mentalmente. Ele andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os sepulcros, como diz a narrativa do texto. Não havia descanso, como diz a narrativa do texto, para sua mente e para o seu corpo. Ele estava vivendo uma vida totalmente difícil. É isso que o Satanás, que o diabo faz com as pessoas. Ele atormenta as pessoas, ele pode possuir as pessoas, ele pode levar as pessoas a viver no lamaçal do pecado, uma vida violenta, uma vida impura, uma vida sem sentido. Isso o inimigo das nossas almas pode fazer. Foi o que o inimigo daquele homem fez. Então, querido, o que a sociedade pode fazer pelas pessoas, principalmente para aquele demoniado? O que ela pode fazer? Então, algumas considerações importantes, 3 delas. Em primeiro lugar, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Ele estava vivendo nos sepulcros, ele se feria, ele se martirizava. A sociedade, em segundo lugar, a sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter esse homem. Colocaram cadeias em suas mãos e em seus pés, mas a prisão não pôde detê-lo. Esse homem possesso arrebentou as cadeias e continuou espalhando o terror por onde andava. Embora o sistema carcerário seja um fato necessário, não é a solução do problema. E ele despedaçava as correntes, despedaçava as cadeias, subjugava as pessoas. Então aquela sociedade tentou aprisioná-lo e não conseguiu. A sociedade deu mais valor aos porcos do que a este homem. É o que nós vemos nessa narrativa no final, quando vê aquelas pessoas daquela região lá de Gadara, vê aquele homem em perfeito estado e eles se preocuparam mais com os porcos que foram mortos do que aquele homem que foi liberto por Jesus Cristo. Então a sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. A sociedade de Gadara não apenas rejeitou esse homem na sua desventura, mas também não valorizou a sua cura nem a sua salvação. Eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos que a Deus e a esse homem. Os porcos valiam mais do que uma vida. Então, naquele contexto, a sociedade também não fez nada para ajudar aquele homem. Mas o que Jesus faz pelas pessoas? O que ele pode fazer por nós é o que ele fez com aquele homem. Ele pode trazer libertação, ele pode trazer salvação. Observamos 3 coisas fundamentais que Cristo faz. Em primeiro lugar, Jesus libertou esse homem da escravidão. Foi liberto da escravidão, dos demônios. É o que diz o versículo 6 a 15, que quando o Senhor expulsou os demônios daquele homem.
Jesus se manifestou, como diz o texto, para destruir as obras do diabo. É o que está registrado na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 8. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele é o atormentador dos demônios e o libertador dos homens. Aonde ele chega, onde Jesus está, os demônios tremem e os cativos são libertos. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, já que aqueles demônios estavam oprimindo aquele homem. E diz o texto das Escrituras que ao desembarcar logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando. E diz o texto da palavra do Senhor: quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus peço-lhe que não me atormentes. E ele estava atormentando, ele estava destruindo aquele homem, né? E o Senhor Jesus foi para libertar aquele homem lá de Gadara. Então, meus amados irmãos, quando Jesus chega, as pessoas são libertas. E foi isso que aconteceu. Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. Olha o que diz o versículo 15 desse texto lido para os amados irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então ele estava totalmente normal, vivendo uma vida com dignidade. Então o homem estava sentado aos pés de Jesus, né? Então Jesus devolveu a este homem a dignidade. E três coisas nos chamam a atenção nessa libertação. O homem estava sentado aos pés de Jesus, como nós acabamos de ler as Escrituras. Aquele que vivia perturbado, aquele que vivia acorrentado, aquele que vivia correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Senhor Jesus. Jesus acalmou o vendaval do mar, no contexto desse capítulo, e também o homem atormentado. Jesus fez isso para a glória do Senhor. O homem estava vestido. É interessante, quando ele se encontra com Jesus, ele estava nu. E agora, nesse momento, o homem estava vestido. Este homem havia perdido o pudor e a dignidade devido aos demônios. Ele andava nu. Havia muito que não se vestia, há muito tempo que não se vestia, como diz a narrativa de Lucas capítulo 8, verso 27. Tinha perdido o respeito próprio, o respeito pelos outros. Estava à margem não só da lei, mas também da decência. Agora Jesus o transformou, agora Jesus o libertou. O primeiro expediente é vestir-se e cuidar do corpo. Foi isso que Jesus Cristo fez com aquele homem. É apresentar-se com dignidade. A prova da conversão, meus queridos irmãos, é a mudança. Foi isso que aconteceu, diz o verso 20, o verso 15, que os moradores daquela cidade aproximaram-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela religião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, então houve ali uma libertação, houve ali uma conversão daquela vida. O homem estava em perfeito juízo. Jesus restituiu a este homem sua sanidade mental. Meus amados irmãos, isso tudo aconteceu. E em terceiro lugar, Jesus dá a este homem uma gloriosa missão. Depois que ele foi liberto, depois que ele foi restaurado por Jesus, nos versículos 18 a 20, nós lemos a narrativa bíblica dizendo o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Todos ficaram maravilhados
para o que Deus fez com aquele homem. Então Jesus envia agora aquele possesso, ex-possesso, como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Ele espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas de salvação. Antes ele era um problema para a família, agora é uma bênção para a sua família. Antes era um mensageiro da morte, agora é um embaixador da vida, é um pregador das boas novas da salvação, é um pregador que fala que Jesus vem trazer vida e vida com abundância. É isso que a Bíblia nos mostra aqui. Jesus revela a ele que o testemunho precisa começar em sua própria casa. Não, vai para a sua casa, anuncie o que Deus fez na sua vida. Eu fico pensando, meus irmãos, quando aquele homem volta para a sua casa, em perfeito juízo, em paz, vestido com dignidade, com semblante transformado, um convertido, agora volta para sua casa como missionário, com uma mensagem de salvação para os seus, ele que estava perdido, ele que estava acorrentado, ele que estava dominado pelo inimigo, agora ele retorna para o seu lar, para proclamar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Marcos, no capítulo 5, de 1 a 20, registra 3 pedidos. E é interessante, as 2 primeiras foram prontamente atendidas por Jesus, mas a última foi indeferida. E a única que Jesus não respondeu foi a do próprio cristão, do próprio homem que era possesso, pois ele pediu com insistência, diz a palavra de Deus, os que haviam, diz a palavra do Senhor, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, Jesus atendeu ao pedido dos demônios, como diz o texto das Escrituras. Os demônios pediram a Cristo encarecidamente, havia intensidade e urgência no pedido deles, eles não queriam ser atormentados, diz o verso 7. Nem enviados para o abismo, né? Nem para fora do país, mas para a manada de porcos que passavam pelos montes. Ou seja, meus queridos irmãos, 2 pedidos foram atendidos por Jesus, pela sociedade, que pediu que Jesus se retirasse com seus discípulos, e pelos demônios, que não lançasse fora daquele país. Mas o último pedido foi indeferido por Jesus, né? Jesus atendeu o pedido dos demônios, como já falei, e daquelas. Por que agora, uma pergunta que nós devemos interpretar, colocar diante do Senhor? Por que, né? Jesus atendeu ao pedido dos demônios, os demônios pediram e o Senhor atendeu. Por que atendeu Jesus aos demônios? Qual foi o objetivo de Jesus atender os pedidos dos demônios? Isso é muito importante nós analisarmos. Por que Jesus atendeu aos demônios? Por algumas razões que eu gostaria de apresentar para vocês nesta hora, que é de suma importância para você entender a exposição do texto. Jesus atendeu os pedidos dos demônios para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Então, para ver como que o inimigo das nossas almas estava agindo naquela vida tão carente, precisando da graça do Senhor. O gadareno não estava fingindo nem encenando. Seu problema não era apenas uma doença mental. Não se transfere esquizofrenia para uma manada de porcos. Os demônios não são seres mitológicos, nem a possessão demoníaca é uma fantasia. De acordo com esse texto bíblico, ela é uma realidade. Então, Jesus atendeu aos demônios para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem, para mostrar também àquele homem que o poder que oprimia tinha sido vencido,
para mostrar para aquele que estava possesso, agora estava em perfeito juízo, vestido aos pés de Jesus, para mostrar aquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido por Jesus Cristo, porque Cristo tem autoridade sobre os demônios. E para mostrar também a população de Gadara que para Satanás um porco tem o mesmo valor de que um homem. Ou seja, então eles não tinham nenhuma, assim, eles não tinham nenhum amor, nenhuma compaixão por aquela vida que atormentava diariamente aquela região. As pessoas tinham medo, como dizem os comentaristas, de passar por aquele lugar por causa daquele processo de demônios, porque ele subjugava as pessoas, porque ele afligia as pessoas. Então, isso também foi detectado para também revelar a escala de valores dos gadarenos, ou seja, a manada de porcos tem muito mais valor do que um ser humano. E para mostrar também, por último, que os demônios estão debaixo de sua autoridade, meus amados irmãos. Então o Senhor Jesus fez tudo isso. Jesus atender a petição dos demônios e dos incrédulos, agora rejeita a petição do salvo. Por que o Senhor Jesus rejeitou a petição do salvo? Já que, diz o texto, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ou seja, a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. Então aquele homem, ele teve uma missão pelo Senhor Jesus, de ser missionário por Jesus, mas ele deveria começar a sua missão de proclamar aquilo que Deus fez na sua vida, começando com a sua própria família. Então, a família dele sabia como ninguém o que havia acontecido com ele, e agora poderia testificar sua profunda mudança e também ser impactado com essa transformação, receber também essa família gentílica, a sua também transformação. Então esse foi o propósito de Jesus, enviá-lo, não permiti-lo que ele entrasse no barco e fosse missionário lá em Israel, mas que ele ficasse onde ele estava para proclamar o evangelho para a sua família. Ele prega não só para a sua família, mas também para toda a região de Decápolis, é o que diz o texto. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam, todos ficaram maravilhados, é o que diz o versículo 20. É interessante que William Hendricks, ele diz que essa Decápolis era uma liga de 10 cidades helênicas, que são Citópolis, Filadélfia, Gerasa, outra cidade chamada Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila e Gadara e Hippo. Então, essas eram as cidades que ele deveria proclamar, essas 10 cidades gentílicas que deveria manifestar a graça do Senhor Jesus. Então, ele não apenas anuncia uma mensagem teórica, mas o que Jesus lhe fizera, a sua própria experiência. Ele era, assim por dizer, um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Era aquele homem que foi liberto de uma legião de demônios, 2.000 demônios, 6.000 demônios estavam naquele homem, atormentando, afligindo, fazendo com que ele perdesse totalmente a sua própria consciência. Então, porque Jesus sabe, meus queridos irmãos, Jesus não permitiu, porque Jesus sabe o melhor lugar onde nós devemos estar. Muitas vezes nós insistimos com coisas no nosso coração que nós achamos que é o melhor para nós, mas o Senhor Jesus sabe. Então, meus queridos, nós oramos com um único propósito, nós oramos para descobrirmos a vontade de Deus. Ele insistiu. Aquele homem pediu insistentemente para estar com Jesus no barco, para estar ao lado de Cristo. E Jesus: não, vai, anuncia aos seus,
mostra para os seus familiares, para as pessoas de Decápolis, daquelas 10 cidades, a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então devemos, meus amados, submeter nossas escolhas ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Então esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas este homem permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder do Senhor Jesus sobre as enfermidades, sobre os demônios, porque o que Marcos, assim dizer, quero dizer, Marcos quer registrar para nós no capítulo 5, o capítulo 4 eram as parábolas do reino de Deus, o capítulo 5 é a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre a morte e a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. É o que nós vamos ver nas narrativas do capítulo 5. Então Jesus tem autoridade sobre os demônios, capítulo 5, de 1 a 20. Jesus tem autoridade sobre uma mulher enferma, versos 25 até o verso de número 34. Jesus tem autoridade sobre a morte, do verso 35 até o final do capítulo 5, verso 42. Então, Marcos registra esses acontecimentos para nos relatar, Marcos é o Evangelho dos Milagres, para relatar que Cristo tem poder sobre todas as coisas. E no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, Jesus tem autoridade sobre a natureza. E Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Jesus tem autoridade sobre a morte. É o que vai narrar o capítulo 5. Meus queridos, então nós chegamos ao final dessa exposição. Que Deus possa manifestar a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelos benefícios do Senhor sobre a nossa vida. Que a tua graça, Pai querido, que a tua misericórdia venha nos envolver, venha nos consolar. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe toda esta exposição desse livro, desse Evangelho segundo escreveu Marcos, para que a tua igreja seja edificada neste tempo ao qual estamos enfrentando, este tempo de pandemia, este tempo de isolamento social, mas que o Senhor, através das ferramentas que nós temos em mãos, possamos divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que pessoas sejam convertidas, para que pessoas sejam edificadas com a bendita e eterna palavra do Senhor. Eu oro e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você tenha um dia na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.